Renúncia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. História real, século de Luís XIV em França, Espanha, Irlanda e Américas. Heroísmo e martírio de Alcíone. Em que constelação permaneceria Alcíone, a alma de sua alma, vida de sua vida? A doce Alcíone pede para voltar à terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda sua lealdade ao ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no plano espiritual. Neste romance histórico envolvente, o Espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades da alma. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, parceiro do autor espiritual, também conhecemos mais uma das encarnações de Emmanuel, desta vez como Padre Damiano, vigário da Igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista. Velhas recordações. Quem poderá deter as velhas recordações que iluminam os caminhos da eternidade? Lembramo-nos de Alcíone desde os dias de sua infância. Muitas vezes a vi com o padre Damiano, num velho adro da Espanha, passeando ao pôr do sol. Não raro, levantava o semblante infantil para o céu e perguntava atenciosa: Padre Damiano, quem terá feito as nuvens que parecem flores grandes e pesadas, que nunca chegam a cair no chão? Deus, minha filha, dizia o sacerdote. Como se no coração pequenino não devesse existir esquecimento das coisas simples e humildes, voltava ela a interrogar. E as pedras? Quem teria criado as pedras que seguram o chão? Foi Deus também. Então, após meditar, de olhos mergulhados no grande crepúsculo, a pequenina exclamava: Ah, como Deus é bom! Ninguém ficou esquecido. E era de vez ser a sua bondade singular o interesse pelo dever cumprido, dedicação à verdade e ao bem. Cedo compreendi que a família afetuosa de Ávila se constituía de amizades vigorosas, cujas origens se perdiam no tempo. Os anos, minutos do relógio da eternidade, correram sempre movimentados e cheios de amor. A criança de outros tempos tornara-se a benfeitora, cheia de sabedoria. Sua vida não representava um feixe de atos comuns, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Desde a primeira juventude, Alcíone transformara-se em centro de afeições, em fonte de luz viva, em que se podiam vislumbrar as claridades augustas do céu. Sua conduta na alegria e na dor, na facilidade e no obstáculo, era um ensinamento generoso em todas as circunstâncias. Creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair, aos olhos alheios, seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Minhas experiências rolaram devagarinho para os arcanos do tempo. A morte do corpo arrastou-me a novos caminhos
e, no entanto, jamais pude esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. Mais tarde pude beijar-lhe os pés e compreender-lhe a história divina. O resultado desse conhecimento vibra neste esforço singelo que não tem pretensões à obra literária. Este é um livro de sentimento, para que aprecie a experiência humana por meio do coração. Em particular, falará a todos os que se encontrem encarnados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão dos pecados, consoante aos ensinamentos de Jesus. A maioria dos aprendizes do Evangelho deixam-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensas na terra ou no céu. Aqui comentam-se reencarnações criminosas, ali esperam-se tão só prantos amargos. Além, existem corações anelantes de remansado e ocioso pousio. A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. É razoável que se não possa negar o caráter incorruptível da justiça. Porém, não se deverá esquecer o otimismo, a confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. Para as almas sinceras que ainda solucem nos laços do desânimo e desalento, a história de Alcione é um bálsamo reconfortador. Naturalmente que ela própria, qual amorosa visão da espiritualidade eterna, emergirá das páginas luminosas da sua experiência, perguntando ao leitor que sinta oprimido e exausto: por que retens a noção dos castigos implacáveis quando nosso Pai nos oferece um manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te, esqueceste Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos, sem culpa, onde estás que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? A psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de se mergulhar no mundo da morte. Com seu gesto divino, a terra não é apenas um lugar de expiação, destinado ao exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda vigem a sombra, a morte, a lágrima. Isso é incontestável. Mas quem seguir nas estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros opimos para a vida imortal. Aqui, pois, oferecemos-te, leitor amigo, tão velhas recordações. Crê, no entanto, que, por velhas, não são menos preciosas. São heranças sagradas do escrínio do coração, joias de súbito valor que espalharemos a esmo, recordando que, se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, em verdade, ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. Emmanuel. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de janeiro de 1942.